Olá! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos falar um pouquinho hoje sobre procrastinação. Ou, para quem gosta de dar um nome carinhoso a ela, a PROC. A procrastinação nada mais é do que um comportamento de se adiar tarefas, de se transferir para depois, deixar de fazer algo ou interromper o que deveria ser concluído dentro de um prazo. Bom, adiar compromissos uma, duas vezes quando você está dentro do prazo não é assim nada muito especialmente grave. Mas o que acontece? O problema, quando se acaba se tornando um hábito, ele começa a prejudicar as nossas rotinas e trazer a prejuízos, porque pode causar estresse, ansiedade e vários outros problemas. Então acaba se tornando um problema muito sério. Agora, quais são as razões para que isso aconteça? As razões podem ser emocionais ou até fisiológicas. E essas razões, elas podem nos levar a adiamentos muito nocivos, né? Como eu já falei, que podem trazer vários outros problemas para nós. Além disso, a procrastinação, ela pode ser um sinal, percebam, um sinal que, né, deve ser avaliado, deve ser checado por um profissional. Pode ser um sinal, então, de transtornos depressivos, ou transtorno obsessivo compulsivo, ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, assim, isso tem que ser checado. Vejam bem, quando é que você deve checar isso aí? Quando isso passa a te trazer, pode te trazer, como eu falei, te trazer vários problemas. Quando isso se torna um hábito constante em sua vida, quando isso passa a atrapalhar a sua vida, a sua rotina de alguma forma, quando a sua vida você não consegue prosseguir, não consegue entregar coisas que você tem a fazer dentro de um prazo estipulado. Então, assim, quando isso passa a te incomodar demais, né? Quando você não está dando conta de lidar com isso aí. Então, você deve procurar ajuda de um profissional, para que ele possa, né, te ajudar de alguma forma e fazer averiguações do que está acontecendo. Bom, a origem dessa conduta, ela vem de anos e anos atrás, porque vem de nossos ancestrais. É uma batalha interna entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico. Ah, mas o que é isso? Você está falando agora, o que é isso? O córtex pré-frontal é responsável pela nossa consciência e por nos ajudar a pensar no nosso futuro. E o sistema límbico é responsável pelos prazeres imediatos, pelas emoções, pelos desejos sexuais, pelas nossas memórias, né, pelas recompensas de curto prazo. Então, é uma batalha entre esses dois, é uma batalha interna entre essas duas áreas cerebrais do nosso cérebro, né? Por quê? Porque o ser humano, ele prefere gratificações instantâneas. Ele prefere o que ele sabe que vai ser gratificado instantaneamente após ele fazer alguma coisa, do que ficar pensando em coisas futuras. O nosso cérebro, ele valoriza mais uma gratificação futura quando ele pensa no futuro. Mas ele tem dificuldade de dar valor à gratificação futura quando ele pensa no presente. Um pouco confuso, né? Então, é isso. Nosso cérebro,
quando ele pensa numa coisa que ele tem que fazer futuramente, ele pensa numa gratificação que ele vai ter por fazer uma coisa futura, então ele ele valoriza. Agora, quando ele pensa em uma coisa que ele tem que fazer no presente, mas que ele vai ter uma gratificação somente no futuro, ele tem muita dificuldade em estar valorizando isso aí. Agora, tem algumas dicas que pode estar ajudando, né, a você a não estar procrastinando. Pense sempre em resultados e os ganhos que você vai ter com o seu esforço. Não foque na tarefa. Pense nos resultados que você terá depois que você tiver feito todo o seu esforço. Pense também nas consequências de você não fazer alguma coisa que você tem que fazer. Né? Se eu não fizer, o que vai acontecer? Porque para toda causa tem um efeito, né? Então, o que vai acontecer se eu não fizer? Sinta orgulho de você por estar fazendo o que você tem que fazer. Quer dizer, sinta orgulho da sua disciplina, né? Quando você fizer algo que está sendo difícil para ser feito, te dê recompensas. Recompensas que sejam significativas para você. Por exemplo, se você tiver de fazer uma coisa que é muito difícil, ler um livro, por exemplo, né? Para você não gosta muito de ler, você tem que ler um livro porque você tem que ler, porque você tem que fazer um relatório. Tá sendo difícil? Leia 2 páginas. Ótimo. Conseguiu ler 2 páginas hoje? Amanhã você lê 3 e assim você vai aumentando sucessivamente. Ou leia 2, no outro dia leia mais 2. Divida a sua tarefa em tarefas pequenas, que assim será mais fácil de você concluir. Ou seja, torne as suas atividades prazerosas. Faça tudo com prazer. Encontre um meio prazeroso de desempenhar as suas atividades. Assim, você poderá te ajudar a não ter este comportamento de procrastinação. Mas se estiver muito difícil, estiver te atrapalhando, procure a ajuda de um profissional. Fiquem com Deus. Um beijo.